Imagina se você pudesse voltar no tempo, lá no Antigo Testamento, e pudesse ser amigo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Imagina se você pudesse voltar um pouquinho mais e ser amigo de Abraão, o pai da fé. Ou quem sabe se você pudesse ser amigo de Jonas, um profeta de Deus, um homem que foi engolido por um grande peixe e levado até Nínive, e lá ele pregou para aquela cidade, uma cidade perversa e malvada, e toda a cidade se arrependeu e se converteu. Essa semana eu estava lendo Gênesis 21 e um versículo me remeteu a isso, a como nós influenciamos as pessoas do nosso lado, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, e como também isso pode ser desafiador. Mas antes eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo aqui, é uma alegria estar com você, para que juntos a gente aprenda mais da Palavra de Deus, pouco a pouco, para que nós cresçamos a cada dia rumo à estatura do varão perfeito que é Cristo, conhecendo a Deus cada vez mais para torná-lo conhecido por onde a gente passar. Sem dúvida nenhuma, Jesus foi o maior de todos os profetas, o Messias, a grande revelação de Deus, do amor de Deus para nós. E ele mesmo, Jesus, disse assim: eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito com vocês. E vocês farão coisas maiores do que as que eu mesmo fiz. Olha só, Jesus está falando que eu e você podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Logo, pensando em todos esses profetas anteriores, nós podemos fazer coisas maiores que eles, porque Jesus é o maior de todos eles. Curioso isso, né? Curioso, desafiador e ao mesmo tempo traz uma responsabilidade e um privilégio para mim e para você diante de tamanho poder. Ser amigo de um homem de Deus, ser amigo de um filho de Deus, ser amigo de alguém que revela a Cristo é algo muito bom. Mas se essa pessoa que em nome de Deus se apresenta, se desvia um pouquinho desse propósito ou por algum motivo, é movido por outro sentimento que não seja o Espírito de Deus, mas movido por medo, movido por insegurança, movido por falta de fé, essa relação pode ser muito perigosa. E eu vou te explicar aqui para que você entenda isso junto comigo, usando um versículo que está lá em Gênesis 21. Abimeleque vem visitar Abraão junto com seu comandante e ele fala assim para Abraão no versículo 22, na segunda parte do capítulo 21 de Gênesis. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz. Olha só a afirmação de Abimeleque para Abraão. Abimeleque percebeu que Deus estava com Abraão em tudo o que ele faz. E nessa tradução aqui, ele usa essa palavra. É evidente, é óbvio, é perceptível que Deus está com você em tudo que você faz. Mas esse mesmo Abimeleque quase foi morto por Deus em consequência de um pecado que ele cometeu inocentemente por uma falha de Abraão. Abraão, quando chegou na terra de Abimeleque, ficou com medo de que o rei o matasse, porque Sara, sua esposa, era linda demais. E ele pensou, ele pode querer me matar para ficar com Sara. Logo, Abraão combinou com Sara, dizendo assim: fala que você é minha irmã, para que eles não queiram te tomar de mim e me mate por isso. E aí Abimeleque dá presentes a Abraão e pega Sara como esposa. Só que Deus fala em sonho a Abimeleque: você vai morrer, porque a mulher que você está é casada. E aí Abimeleque fala em sonho com Deus: mas Deus, o Senhor cometeria tal injustiça contra um povo inocente? Ele que me disse que ela era irmã. Ele que me falou isso, então eu fiz o que eu fiz de coração puro e mãos limpas. E aí Deus diz: é por isso mesmo que eu estou te avisando e não permiti que você tocasse ela. Então devolve ela para o marido dela, e ele é profeta, ele vai orar por você e você vai ser curado. Olha só, essa grande falha de Abraão quase custa a vida de Abimeleque e compromete todo o reino. Mas ser amigo de Abraão é algo maravilhoso, porque Abraão foi um homem que inspirou todos nós e por meio dele todas as famílias foram abençoadas. Por meio de Abraão, a promessa de Deus se cumpriu. Mas como poderia um profeta como Abraão fazer algo tão terrível assim e causar uma consequência como essa? Ele sendo movido pelo medo, com os olhos fora daquilo que era a palavra de Deus sobre a vida dele.
Mas não foi só Abraão que cometeu erros graves. Outros grandes profetas na Bíblia também cometeram grandes erros. E a Bíblia nos relata isso para nos ensinar e nos alertar sobre como nós devemos estar sempre centrados naquilo que é a vontade de Deus para nós. E ainda que o Espírito Santo de Deus habite sobre nós, nós devemos permanecer firmes para ser bênção por onde a gente passar e não de alguma forma trazer maldição, ainda que nós já tenhamos esse espírito. Olha só a história de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, um grande rei que conquistou muitas coisas, que fez diferença. Jesus é citado como o filho de Davi. Olha só, um homem que fez tanta diferença na nossa história como cristãos e na história da humanidade em si. Davi, esse grande homem, era um excelente amigo. A sua amizade com Jonatas, filho de Saul, é relatada na Bíblia como um dos exemplos de pessoas que se amaram e se cuidaram e com isso potencializaram a vida um do outro, o ministério um do outro. Jonatas, sendo o rei legítimo, por ser filho do rei Saul, sabia, reconhecia o reinado de Davi, aquilo que era a unção de Deus sobre Davi, promoveu Davi, ele ajudou Davi, ainda de certa forma sendo um concorrente dele, vamos dizer assim, mas era uma amizade pura. Anos depois, muitos anos depois, a gente vê o rei Davi honrando Mefibosete, o filho de Jonatas, lá na frente. Mas esse mesmo rei Davi comete um erro terrível contra um amigo leal. Alguém que era exemplar no reino. Alguém que dava sua vida pelos seus amigos, os seus companheiros. Sabe quem? Urias. Davi, por algum momento da sua vida, ele esquece da sua roupa de pastor e veste-se da sua roupa de rei, e a autoridade, o poder, de alguma maneira, naquele momento, subiu a cabeça. Fez ele perder o foco, fez ele se distrair. Vamos dizer assim que as paixões desse mundo o confundiram por um momento. E ele vendo Betseba tomando banho, a esposa de Urias, um servo fiel dele, ele se interessa por ela e comete adultério com ela. E a consequência disso, Davi, no desenrolar dessa história, manda matar Urias para encobrir o seu pecado. Olha que terrível isso. Davi, por se distrair do plano de Deus, manda matar um servo fiel e leal que ele tinha. Um amigo. Como isso é grave. Como alguém em que o Espírito de Deus habita, alguém que fala com Deus, que escuta a voz de Deus, pode cometer algo tão grave. Mas Deus o alerta e ele se arrepende e busca renovação em Deus. Um outro exemplo que nós temos, não necessariamente de amizade, mas de alguém que em desobediência à direção de Deus prejudica as pessoas ao seu redor, é Jonas. Jonas recebe uma palavra de Deus para pregar a uma cidade o arrependimento. Nínive, uma cidade terrível, bárbara, cruel. E Jonas, sabendo que Deus traria perdão para aquele lugar, conhecendo a graça e o amor de Deus, ele resolve ir para a direção oposta, ele resolve fugir dessa direção de Deus, fugir de obedecer à voz de Deus para ele. Ele entra no barco e vai embora. Mas nessa viagem Deus manda uma tempestade e o negócio fica feio. As pessoas que estavam em volta de Jonas não tinham nada a ver com aquela história. E elas quase morrem por conta da desobediência de Jonas, porque o barco já estava a ponto de naufragar. Até que Jonas reconhece que ele é o culpado daquela situação, pela desobediência à palavra de Deus que ele estava naquele momento. Ele, desobedecendo, prejudicou quem estava ao seu redor. Jonas é lançado ao mar, um grande peixe o engole, ele é levado a Nínive, lá ele prega o arrependimento e aquela cidade toda se converte a Deus. Além desse exemplo, nós poderíamos procurar outros na palavra de Deus. Mas o que eu quero te lembrar aqui agora é que eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a palavra de Deus para nos instruir. Eu e você ouvimos a voz de Deus de alguma forma para nos ensinar o caminho.
Ouvimos através da leitura, ouvimos através de uma pregação que a gente escuta. Você pode estar ouvindo agora através desse vídeo, ouvimos através do nosso momento de devocional, ouvimos através de um versículo, ouvimos através de livros, ouvimos de várias formas. Quem sabe em sonhos, quem sabe por revelação. Deus fala comigo e com você de várias formas. A questão é que nós temos uma direção a seguir. A palavra de Deus é essa direção para todos nós. Ela é o manual absoluto. E a gente sabe o que nós devemos fazer. A cada dia isso vai sendo revelado a nós. Nós vamos caminhando e prosseguindo nessa direção. E sabe o que Deus chamou a mim e a você? Ele nos chamou para ser uma bênção por onde a gente passar. Aonde a gente for, com qualquer pessoa que a gente encontrar, a gente precisa revelar esse amor. Assim como Abimeleque disse para Abraão. Vamos ler de novo? Olha só. Lá no versículo 22, é evidente que Deus está com você, ajudando em tudo o que faz. Deixa eu te falar uma coisa. É evidente que Deus está comigo. É evidente que Deus está com você. É evidente que Deus está conosco. Isso é uma verdade na sua vida? Ou será que as pessoas que estão em volta, nos observando, vão falar assim, não. É evidente que Deus não está ali. É evidente que ali não tem nada de Deus. Se eu tiver que procurar alguma referência de Deus, eu tenho que ir para outro lugar, porque isso não é, definitivamente isso não é referência de alguém que serve a Deus. Será que é isso que é o nosso testemunho? Em alguns momentos da nossa vida a gente pode estar nessa condição, porque Davi era evidente que a graça de Deus estava sobre ele. Mas naquele momento que ele fez aquilo com Urias, naquele momento que ele fez aquilo com Betseba, essa evidência tinha sido removida da vida dele. A história contava de alguém diferente. O testemunho dele falava de alguém muito melhor do que aquilo. Mas naquele momento não era evidente. Como poderia alguém tão temente a Deus, alguém tão obediente ao Senhor, que fez tantas coisas, que conquistou tanto em nome de Deus, fazer algo tão grave? Abraão, já movendo toda a sua vida em direção àquilo que era a promessa de Deus, lá quando ele larga sua parentela e já começa a agir de acordo com a palavra de Deus. Como que ele poderia fazer algo tão grave? Uma mentira que quase custou a vida do rei e do reinado. Mesmo assim, é evidente. Eu quero declarar sobre você. É evidente o favor de Deus na sua vida. Às vezes pode ser que nesse momento você não esteja vivendo essa evidência. Pode ser que nesse momento você esteja distraído. Mas eu quero dizer, traga essas evidências para o seu dia a dia. Busque firme na palavra de Deus. Seja fiel. Abençoe as pessoas ao seu redor. Tenha uma palavra de ânimo. Seja alegre. Não fique murmurando pelos cantos, sempre reclamando daquilo que aconteceu, como poderia ser, como não é. Observe as coisas na perspectiva de Deus na sua vida. Abraão, quando cometeu aquele equívoco, foi movido por medo. Será que você tem agido com base no medo? Será que em algumas coisas na sua vida você não tem conseguido romper e não está abençoando quem está ao seu redor por medo? Ou será que você tem conseguido liberar esse potencial com ousadia? O medo nunca é um bom motivador. Aquilo que nos move é a certeza daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Carregarmos essas evidências conosco não é mais só uma questão de oportunidade, é uma responsabilidade que nós temos. Paulo nos diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem você tem imitado? Quem você tem revelado? O que as pessoas veem quando olham para você? Nessa semana, quando eu estava levando minha filha até o ônibus da escola, eu fui conversando com ela no carro e eu disse assim, filha, Papai do Céu mandou eu te falar uma coisa. Eu quero dizer que você é muito preciosa, você é amada por Deus. Eu quero dizer que você é uma bênção por onde você passar e você vai fazer diferença em todos os que estão ao seu redor, diferença nessa geração, diferença aonde você estiver, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre você. E eu quero declarar que você é capaz de fazer coisas muito maiores do que você imagina, porque Deus vai pegar os seus resultados, o seu esforço e multiplicar essas sementes. Os talentos que você multiplica, Deus vai potencializar eles.
E ela falou assim, mesmo papai, Deus mandou você me falar isso? Eu falei, sim, a Bíblia nos ensina isso. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. É aquilo que nos dá direção. Se a Bíblia ensina isso, Deus está nos dizendo isso. E se Deus me lembrou de te falar isso agora, sim, Ele está falando com você isso. E ela ficou muito feliz e deu um sorriso, né? E eu tenho certeza que isso influenciou o dia dela. Como têm sido as suas relações com as pessoas? Você tem abençoado? Ou será que você, já com esse espírito, com essa revelação, com os dons que Deus derramou sobre a sua vida, tem de repente retido e sido uma pessoa qualquer que não faz diferença? Ou pior, alguém que ao invés de abençoar, tem comprometido o ambiente onde você está, porque está desalinhado com aquilo que é o plano de Deus para você. Nós queremos ser tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu e você não queremos ficar aquém daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu tenho certeza que isso está no seu coração, de querer liberar todo o seu potencial e alcançar coisas grandes que Deus tem para nós. Deus é um Deus bondoso, um Deus de amor, de misericórdia, de graça. E Ele escolheu você para fazer diferença onde você está. Na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Você não está aí por acaso. Você não está aí pela sorte. Você não está aí apenas porque uma coincidência. Você está aí para fazer diferença. Para ser como Jó, que os seus amigos ficaram o acusando de ter cometido um erro, por isso que ele estava sofrendo aquelas coisas, mas ele sabia no seu coração aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus tinha feito, e ele sabia que se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, de toda forma eu vou me alegrar, de toda forma eu vou adorar a Deus. Ele passou um momento muito duro, muito difícil, mas ele permaneceu firme. E quando ele começa a entender as verdades de Deus na sua vida, de forma mais profunda, onde ele diz para o Senhor assim, antes meus olhos te conheciam só de ouvir falar, mas agora eu te vejo pelas experiências que eu estou tendo. Você sabe como que Deus transforma a sorte de Jó? Quando ele começa a orar pelos seus amigos. Aqueles amigos que o acusaram. Aqueles amigos que trouxeram peso sobre a vida dele. Ele orou pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. Você é um bom amigo. Eu quero declarar isso sobre você, ainda que você possa não estar se sentindo dessa forma. Eu quero declarar que pela sabedoria de Deus em você, pela revelação de Cristo em você, você vai fazer diferença por onde você passar. Você não vai ser como Jonas naquele momento onde ele trouxe aquele peso para a tripulação. Pelo contrário, você vai ser alívio, resposta de Deus. Como Jonas depois trouxe uma palavra de transformação e todos entenderam isso. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver, não será mais a mesma forma, desde que você entendeu essa revelação, esse discernimento de Deus, daquilo que Deus chamou você para fazer, e você se compromete com isso e começa a andar com base nessa revelação de Deus para você. A sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor não serão mais a mesma. E os seus erros, seus pecados, foram lançados no mar do esquecimento, perdoados na cruz, remidos. Você não tem mais acusação. O seu acusador já foi vencido. Em Cristo, nós temos remissão dos nossos pecados. Se você, por algum motivo, não estava sendo esse bom amigo, esse é o momento, essa é a hora de repensar aquilo que tem te movido, de repensar as palavras que têm saído da sua boca e trazer transformação pelo ambiente onde você está. Lembre-se, onde pisa não pode permanecer da mesma forma. As pessoas precisam ver a evidência de Deus na sua vida. E se você não está conseguindo ver essas evidências, pare, acalme seu coração, fale com Deus, peça Ele que abra os seus olhos para que você veja o favor de Deus sobre você. E quem sabe você acabou de chegar porque você viu as evidências de Deus na vida de alguém. E agora esse é o seu momento de também viver essas evidências. Se você de repente é novo na fé e você está começando as suas experiências. O importante é a gente saber que nós fomos chamados para conhecer a Deus em tudo, em todas as coisas, em todos os nossos desafios, em todas as nossas vitórias e torná-lo conhecido por onde a gente passar. Não se esqueça, você é uma bênção, você é instrumento de Deus para fazer diferença. Deus te abençoe.